Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? E aí, como é que tá essa semana? Como eu sempre pergunto, tudo sob controle e nada resolvido? Nessa pegada, É né? isso aí, Brau. Quando der pra resolver, a gente resolve, não é verdade? Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast de segurança do trabalho, eu e meu amigo Jean, onde nós vamos falar hoje sobre as normas regulamentadoras, as normas técnicas como as NBRs, os procedimentos internos, ISO, documentação. Então hoje vai ser algo mais técnico, não é verdade, Então Jean? é isso aí. Como vai, gente? Estão tranquilo por aí? Segurança do trabalho, como é que tá a segurança por aí? Tá bem? É isso mesmo, Brau. Vamos falar um pouco sobre as normas de saúde e segurança no trabalho. Vamos começar pelas normas regulamentadoras, né? De 1978, Isso, quando né? elas foram criadas, né? Criadas, né? Nasceu lá em 1978, 28 normas de saúde e segurança. Mas é uma pergunta importante. Será que as empresas estão atendendo às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego? É complicado, né, Jean? Na verdade, assim, muita gente não sabe nem qual é a diferença de um NR para um NBR, né, para um procedimento. Na verdade, muita gente não sabe nem, por exemplo, a hierarquia das leis, né, qual é a Carta Magna, né, onde que todas as outras normas, todas as outras leis estão dentro dela, tem que atender a ela, que é a nossa Constituição Federal. Isso aí. A CLT, a Sério? consolidação das Das leis leis do trabalho. trabalhistas, né, o Código Civil, o Código Penal. Então, tudo isso tem a ver também com segurança do trabalho. Até porque se uma pessoa causar um acidente ou for vítima de um acidente, são justamente essas leis que vão entrar ali para proteger ou acusar, por assim dizer. Não é verdade? É importante destacar que a empresa, ela precisa fazer um diagnóstico, né, Brau? Sim. Quais as normas de segurança, quais os requisitos, o que é que eu vou ter de requisito interno, de estrutura de segurança do trabalho para começar a cobrar isso, treinar as pessoas, até auditar para ver as melhorias, as oportunidades de melhorias, não conformidades identificadas dentro do processo. Então, quando a empresa nasce, tem perigo, tem risco, como a gente já vem falando muito aqui. A gente tem que começar a diagnosticar e entender o meu processo, entender os perigos e os riscos que os trabalhadores vão estar expostos e que norma regulamentadora eu vou precisar aplicar. E é interessante dizer que as normas regulamentadoras, elas falam em requisitos mínimos, né? Isso. Requisitos mínimos para garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores. Interessante, Jean, que esse texto, na verdade, ele vem logo no início da grande maioria das Da grande- NRs, né? Exatamente. Esta norma estabelece os requisitos mínimos para quem vai exercer sua atividade com eletricidade, se for NR10, altura, se for NR35, espaço confinado, se for NR33. Então, olha só, o que são requisitos mínimos? Mínimos. Qual é o mínimo que a empresa tem que dar para o colaborador? Informação sobre os riscos aos quais ele vai estar exposto. Isso é o mínimo. Qual é o mínimo? Treinamento. Qual é o mínimo? EPI. Então, isso é o mínimo que a empresa tem que fazer. Fiscalizar. Fiscalizar, né? Cobrar, muitas vezes. Né? Então, Orientar. muitas vezes também, muitas empresas não fazem o mínimo. Né? Mas vamos começar diferenciando Vamos lá, diferenciando o que é vamos sim. uma NBR de uma NR, Vamos lá, vamos né? sim. E aí, me diga aí, qual é a diferença, Jean, de uma NR para uma NBR? Ó, Qual das duas eu sou obrigado a cumprir? a norma regulamentadora, sem sombra de dúvidas. A né? NR. NR, a norma regulamentadora, sem sombra de dúvidas. E pegando esse gancho aí, Brau, que você falou em treinar, orientar, capacitar, a NR1, que é um gerenciamento de riscos ocupacionais, ela traz muito clara sobre ordem de serviço de segurança, né? Então, a empresa, quando ela nasce, repetindo, né, o que a gente falou um pouquinho atrás, quando ela nasce, a gente já tem que criar, né, a integração do trabalhador e criar a ordem de serviço de segurança para ele assinar, conhecer condições impeditivas, os riscos, os perigos, as advertências, assinar supervisão, assinar setor de segurança, assinar RH, que é um time envolvido aí para de fato começar a orientar esse trabalhador a norma regulamentadora principal, uma das de gestão, que é a NR1. Que é a NR1, né? Que recentemente houve uma mudança por conta da questão dos riscos psicossociais. E aí, o que é que ocorre? Eu costumo dizer sempre, Jean, que uma NBR, ela é uma recomendação técnica. Perfeito. Não é verdade? Uhum. Ela, digamos assim, é a mãe, né, das NRs. Então, para uma NR ser criada, normalmente a gente tem uma NBR antes. Então, por exemplo, existe NBR para tudo. Para tudo. Perfeito. Uma caneca dessa aqui, para ela poder ser fabricada e entrar no mercado de trabalho, existe uma norma técnica que vai dizer quais as dimensões,
quais as resistências, de que material ela tem que ser feita, não é verdade? Assim como para a porta de entrada de uma residência, assim como para a altura, assim como para a mesa, para a cadeira, para a pia, para tudo. Parte de incêndio, né? Parte de é muito incêndio, forte aí existe nessa também parte de NBRs. emergência, NBR. Só que tem um detalhe, eu costumo dizer que NBR você não é obrigado a seguir até a segunda página. Por exemplo, existe NBR de construção que ela diz que uma porta, ela tem que ter, a porta de entrada, 70, 80, até 90 de acesso, e se for porta de banheiro, poderia ser de 60 ou 70 de largura. Mas na sua casa, você pode colocar uma porta de entrada com 2 metros de largura? Pode. Você não é obrigado a seguir a NBR, Arrisca, né? né? Mas você também pode economizar e colocar uma porta de entrada de 60? Pode também. Só que qual é o detalhe? Quando você comprar a geladeira, quando você comprar o fogão, quando você comprar a máquina de lavar, Não vai conseguir. não vai passar. Porque esse é o grande detalhe e a beleza da coisa. As NBRs, elas estão ligadas. Uma NBR de construção, ela está ligada com a de fabricação de produtos. Sabe? Uma NBR de altura, ela está ligada com o andaime, ela está ligada com linha de vida. Então, essas NBRs, elas estão ligadas NBR entre si. da Associação Brasileira de Normas, De normas técnicas, técnicas. que elabora, né? Que confecciona. busca informações. Exatamente. E em cima dessas informações vai nascer o quê? A NR. Para se ter uma ideia, a NR33 ela foi criada por conta de uma pesquisa do Ministério Público devido a um acidente em 1991. Então, em 1991, houve um acidente no Brasil que o Ministério Público procurou a Fundacentro para pesquisar sobre quais as informações para se trabalhar em espaço confinado. E, pasme, não existia nenhuma informação sobre aquele tipo de atividade. Então, o que foi que aconteceu? Durante 10 anos, a Fundacentro buscou informações, não só no Brasil, porque isso é outra coisa que também está lá nas NRs, que na ausência de norma técnica nacional, nós usamos as internacionais. Aí vem a OSHA, vem a ISO, vem a CGIH, a NFPA, NIOSH e tantas outras aí. Perfeito. Então, o que é que ocorre? Em 2001, observe, 10 anos após essa consulta no Ministério Público, 10 anos após, nasceu a primeira NBR sobre espaço confinado. A primeira recomendação, a 14787. 14787. Não é verdade? E em 2006, 5 anos após, nasce a NR33. Então já se tem aí aproximadamente 20 anos, vai fazer agora em agosto, Perfeito. né, da NR33, mas que a origem dela foi de uma consulta do Ministério Público por conta de um acidente. Então, quando a norma, quando a NR, que é uma obrigação legal, vem com aquela frase inicial de que requisitos mínimos, é porque lá atrás alguém já morreu, lá atrás alguém já se acidentou. Não é verdade? Quando faz as revisões nas normas regulamentadoras, é importante destacar que tem as CATs, né? Tem os acidentes, o governo pega, recebe essas CATs via online hoje, identificam as características, e aí o grupo tripartite lá em Brasília, inclusive tem uma baiana lá, né? Uma grande parceira, uma baiana lá no comitê, que ajusta essas normas através de acidentes, através de indicadores, do anuário estatístico que sai a cada 2 anos, né? Sim. Então é importante, tem dados para ter essas revisões e melhorar as nossas normas que a gente tem hoje, que são 38 normas. Isso, 38 normas regulamentadoras. E aí você sabe o que é interessante? Você falou aí dessa comissão tripartite, né? Que está lá, que você tem. Quando se fala em tripartite, é porque são 3 setores que têm interesse. Então você tem ali o setor do trabalho, dos empregados, né, dos colaboradores. Você tem o setor da empresa, né, o patronal. E você também tem o governo, que está ali intermediando e dizendo: olha, isso aqui está legal, isso aqui não está e tal. E isso surge, Jean, nas normas, um grande detalhe, que é o dúbio entendimento. Ah, tem muita coisa nas normas que criam dúbio entendimento. Dúbio entendimento. E esses dúbios entendimentos faz com que muita gente, eu não vou dizer que erre, mas que siga caminhos distintos. Quer ver um exemplo? Quando eu fui me formar lá na área de segurança, eu tive um embate com o professor em sala de aula, porque ele acreditava que as NRs era a Bíblia do técnico de segurança. Falava muito sobre isso nessa época. Não, a NR é a Bíblia, você tem que seguir isso aqui à risca. Isso. Se você não seguir, você está errado. É verdade. E aí, por infelicidade, ele apontou para mim e disse: você, diga uma coisa que tem aqui nessa sala de risco
que não tenha na NR, nas NRs? Aí eu fiz, professor, o senhor vai me perdoar, mas na minha opinião as NRs são falhas. Jean, ele me excomungou. Ele disse, você é um herege. Como você fala uma coisa dessa? Não pode, você tem que seguir. Eu fiz, professor, eu falo e afirmo. Ele prove para mim. Aí eu disse, olha só, a NR10, isso naquela época, tá? Hoje não está mais assim. A NR10 dizia, o instrutor da NR10 tem que ser da confiança de quem o contrate. Sim. Minha mãe. Sim. Vou colocar ela então para dar treinamento. A NR10 ela não dizia se tinha que ser engenheiro, eletrotécnico, eletricista, Proficiência, técnico. né? Não falava. Ela falava o quê? Da confiança. Então eu vou pegar seu Zezinho, que faz gato de energia lá na rua, e vou colocar ele para dar treinamento de NR10. Isso mudou. Em 2009 isso mudou. Hoje não é mais assim. Hoje se fala de proficiência. Proficiência. Sim. Então melhorou um pouco. Porque seu Zezinho, que faz gato de energia, ele tem proficiência. Ele sabe do que ele vai falar. Sabe? Ele pode não conhecer tecnicamente, mas empiricamente ele sabe. Perfeito. Isso é proficiência, entendeu? Então, existe esse dúbio entendimento que leva muitas pessoas a caminhos distintos. E aí muita gente acha que, por exemplo, para dar treinamento de NR, tem que ser engenheiro, tem que ser médico. E eu discordo completamente disso. Eu discordo. Se você pega a própria NR10 que eu citei aqui, você tem dentro do conteúdo programático ali módulos. Então você tem um módulo de combate a incêndio. E aí fica a pergunta, Perfeito. Quem conhece mais de combate a incêndio? É um eletricista, um engenheiro eletricista ou é um bombeiro? Bombeiro, com Você tem um certeza. módulo de primeiros socorros. Quem conhece mais sobre primeiros socorros? É um técnico de enfermagem ou é um engenheiro eletricista? Você tem um módulo de segurança, o EPI, o isolamento da área, sabe? Procedimentos, acidentes, documentação. EPCs, documentação, Quem conhece mais análise sobre de isso? risco. Quem conhece A gente mais faz é o bastante. técnico de segurança ou é o eletricista? É. Então, você pode, por exemplo, separar um treinamento por módulos, a carga horária por módulos. E você ter pessoas ali com proficiência, né, com multidisciplinares que vão agregar valor. Entendeu, Jean? Então, é preciso que a gente entenda sobre as normas, sobre as diferenças de uma NBR e uma NR, que aí quando eu falei até a página 2 a NBR não é lei, porque quando ela é citada na NR, ela passa a ser lei. Sim. Mas detalhe, não só NBR. Muitas vezes o manual do fabricante também. Perfeito. Olha a NR18, que cita muito o manual de fabricante. Perfeito. Você vai para o anexo 4 da NR18, lá ela fala que a operação de uma PTA, né, hoje pente, que a manutenção tem que ser realizada conforme manual do fabricante. A NR13 também, Sim. né? Caldeira, Máquinas e equipamentos, a NR12. NR12. Entendeu? Fala isso, que o manual do fabricante tem que estar na língua do país em que se encontra, não é do país de origem da máquina, mas do país em que se encontra, e o procedimento, a operação daquela máquina, a manutenção tem que ser feita conforme o manual. Ou seja, o manual passou a ser uma lei? Sim. Porque um requisito, né? É importante. Até para a gente criar um procedimento interno, né? O manual vai nos ajudar. Perfeito. O operador, as pessoas que manipulam, claro que conhecem o equipamento, mas o manual vai nos dar uma... Eu costumo dizer, Brau, que as normas regulamentadoras no Brasil, ao meu modo de ver, a minha humilde opinião, é a melhor do mundo. Sim. A gente não pede para nenhum país de primeiro mundo, quando a gente fala em segurança no trabalho, legislação, requisitos, normas, procedimentos de saúde e segurança no trabalho. A gente tem um gargalo muito grande da aplicação da norma, né? Como eu falei no início, o diagnóstico de aplicação da norma. O que é que eu preciso aplicar dentro do meu negócio, quando a gente fala nas normas de saúde e segurança no trabalho, para eu não ser impactado, para eu não ter acidente, para eu não ter, se eu tiver uma fiscalização, tá tudo em dia, para eu andar correto com os requisitos legais e, além de tudo, evitar acidentes e doenças ocupacionais. Então, para mim, minha humilde opinião, como eu falei, é uma das melhores do mundo. A gente não pede para nenhum país do mundo. Trabalhei em Angola, trabalhei um pouco em Portugal também, e as normas não são tão boas como a do Brasil. Sim, eu acho isso aí eu concordo fantástico, com você em gênero, número e grau. Então é interessante isso. A NR10 ela é linda.
quando a gente fala em, né, trabalhos com eletricidade, a 35, Altura. altura, a própria 33, né? Quando a gente fala nos requisitos para os espaços confinados, que tem muito acidente com espaço confinado ainda no nosso país, e outras que a gente precisa estar atento. E você, empresário, precisa estar atento ao atendimento das normas de saúde e segurança do trabalho. Sim. O grande detalhe, se a gente for comparar com outros países, lógico, são culturas diferentes, são legislações diferentes, sabe? Entendimentos diferentes. Então, a gente só precisa tomar um cuidado nessa comparação pelo seguinte: na Europa, por exemplo, na América do Norte, se visa muito o ambiente do trabalho, tá? Então, não só o ambiente, como também a multa pesada. Então, por exemplo, é praticamente inconcebível em alguns países ditos de primeiro mundo, que o acidente aconteça. Então, quando o acidente acontece, a multa ela é tão pesada, a mão ela vem tão forte, que muitas vezes a empresa ela fecha. Ela não tem como pagar uma indenização milionária para aquele colaborador, sabe? Por conta da morte, por conta do acidente. E aí, muitas vezes, você tem a fragilidade na quantidade de obrigatoriedades, de normas, que vai direcionar, e esse é importante falar, direcionar para que o trabalhador esteja protegido, pessoal, EPI, do que para você direcionar para a empresa se adequar. Eu preciso adequar um ambiente de trabalho, sabe? Para que o colaborador possa entrar em um local e diga assim, nada vai cair na minha cabeça. E ele se sentir confortável, não te cortando em parar, direito de se recusar, estabelecer o controle do risco sobre a atividade que ele está fazendo. Quando ele conversar com o líder, com o encarregado, com o supervisor, com a chefia, eles entenderem e levar isso em consideração. Ir lá, buscar informação, ver de fato se aquilo está legal ou não para realizar a atividade. Eu acho que o trabalhador ele tem que ter essa capacidade, como a gente já falou aqui em alguns episódios anteriores, com a responsabilidade que ele tem na atividade que ele está realizando, porque o risco é dele. E a melhor maneira, muitas vezes, de você mitigar o risco é cultura. É você mudar a cultura da sua empresa, sabe? A questão do EPI, eu particularmente sou a favor que o EPI, ele deveria, não é, mas ele deveria ser a última barreira. A última barreira, sabe? O colaborador, ele deveria ter a possibilidade, que é um sonho, óbvio, todo técnico de segurança pensa nisso, um sonho de ir para a área sem o EPI. Mas você que tem que ir com o EPI já sabe, né? Onde é que tem a melhor loja de EPI da região metropolitana? Perfeito. Eu adoro essa parte. Não é verdade? Eu adoro essa parte. Os nossos patrocinadores divulgar aí. Os nossos patrocinadores. Camaçari, Bahia, tem a melhor loja de EPI da região metropolitana. Partum, olha nosso aqui, ó. Parceiro Partum, eu gosto. Não só EPI, mas também fardamentos industriais. Então, como nós já sabemos que muitas vezes a ideia da empresa não é cuidar do ambiente, mas sim colocar ali o escudo no trabalhador. Se você está precisando de escudo, bota, luva, óculos, máscara, capacete, cinto de segurança, qualquer tipo de EPI de qualidade você encontra na Partum, nosso parceiro Partum aí em Camaçari, Bahia. Parceiro forte aí, viu? Parceria forte. Brau, né? É isso aí, voltando ao nosso tema, a aplicação das normas é extremamente importante. Agora eu queria trazer outro viés, como a empresa pega essas normas e transforma ela em requisitos internos, né? Procedimentos, porque a norma ela é padronizada. Eu posso estar aqui na Bahia, posso estar no Rio Grande do Sul, o treinamento de NR10 é praticamente a mesma conceito, um processo produtivo diferente do outro, mas o conceito ele é o mesmo. Mas como é que as empresas estão, né? Um detalhe, Jean, interessante você abordar esse assunto aí, porque é o seguinte, por mais que nós sabemos que a norma ela é extensa em todo o nosso território nacional, então o trabalhador lá do Rio Grande do Norte, ele tem que seguir a norma, assim como o trabalhador lá do Rio Grande do Sul, do Acre ao Amazonas, a Bahia, Mato Grosso, a POC ao Chuí, ele vai precisar seguir. Isso é norma, isso é lei, acabou, não tem conversa. Sabe? Eu vou deixar de cumprir. Não, você não pode deixar de cumprir. Só que aí tem um detalhe muito grande. Primeiro ponto. A própria norma diz, a própria NR1 comenta sobre isso, que o treinamento só tem validade para a empresa que te capacita. Isso é o dúbio entendimento. Querem ver um exemplo? Vamos lá. Bom, se o treinamento só tem validade para a empresa que me capacita e eu estou em uma unidade dessa empresa aqui na Bahia, e sou transferido para uma unidade dessa empresa lá no Rio Grande do Sul, eu preciso ser treinado novamente? Não. A empresa é a mesma? O CNPJ é o mesmo?
Pelo entendimento da norma, não. Mas você está em um ambiente diferente, com cultura diferente, às vezes com equipamentos diferentes. Importante chegar lá e ter uma reciclagem, né? Uma integração. Diminuição de carga horária e tal, mas que a gente trabata esse. Mas aonde papo, é que né, entra Bruno? o erro? E você, profissional, estudante, gestor de segurança, gestor de RH, pelo amor de Deus, pare com esse tipo de prática de exigir um funcionário de elétrica com curso da NR10. Se a própria norma diz que o treinamento só tem validade para a empresa que te capacita, esse funcionário tem que ser treinado por quem, Jean? Pela própria empresa. A gente tem muito isso no mercado, sabe? Brau. Então, muitas vezes o mercado, Jean, ele quer contratar, mas quer se livrar do custo e Diminuição do exige custo. que a pessoa venha já com curso da NR10, 33, 35, Já do curso. sabe? Isso é um erro. E a norma NR1 fala em covalidação, né? Ela traz essa questão da covalidação no diploma que vem de outra empresa, a empresa ela pode ou não, mas a grande maioria quer que o trabalhador venha já com os treinamentos. Que você tem que aquele treinamento foi dado com qualidade, com perfeição. A própria CIPA mesmo, né, tem a questão de diplomas, de treinamentos posteriores dentro da organização, que você pode, o cara tomou um treinamento no ano passado, pode diminuir a carga horária, covalidar, ele não precisa passar. Você pode aproveitar, ele não precisa passar para o treinamento. Isso hoje então, é possível. Flexibilizou muito a norma, mas a capacitação eu ainda acho extremamente importante, porta de entrada para a segurança no trabalho. Capacitação e auditorias, né? Treinar e auditar. Ver se o que está sendo feito está de acordo ao treinamento ou ao requisito interno. E se você precisa se adequar para auditorias internas e externas, a melhor empresa que nós temos aí na região de Camaçari, região metropolitana, é a JSEG, do meu amigo Jean aqui, ó. Outro parceiro aí no nosso podcast em segurança do trabalho. Documentação, LTK, auditorias, ergonomia. Então, toda a parte de sistema de gestão nós fazemos. Perfeito. Ok, para atender o requisito interno, para atender as normas regulamentadoras, as NBRs, as ISOs 45001, grupo 45000, que é de saúde e segurança no trabalho, com auditorias. Então, estamos aí para ajudar a contribuir de forma direta. Perfeito. E aí, quando você me fala aqui sobre a questão de procedimentos internos, esse é um outro deverzinho de casa que todo colaborador deveria fazer. Poxa, você foi treinado, tá? Ou melhor, vamos começar. Você foi qualificado, você tem o seu curso técnico. Falar um pouco sobre isso, né? Legal? Qualificação, habilitação. Rapaz. Né? Qualificar. Cara, tem esse joguinho, né? Essa sequência aí, para né? que o trabalhador esteja apto a executar sua atividade. Então, para quem não sabe, a qualificação, ela nada mais é do que um curso que você tenha reconhecido pelo MEC. E aí entra um detalhe. Qualificação, ela é profissional. Então, ela vai formar um profissional ali reconhecido. Então, seu curso técnico, seu curso de pós-graduação, de graduação, esse curso ali profissionalizante, o diploma dele tem que ser reconhecido pelo MEC. Então, você se torna um profissional qualificado. Porém, pela legislação do Brasil, você ainda não está apto para a função. Por exemplo, você faz 5 anos de advocacia de direito. Advocacia não, né? Direito. Você faz 5 anos de medicina, faz residência, mas se você não se habilitar, no caso do advogado, se não tiver OAB, no caso do médico, se não tiver a CREMEB, no caso de técnico, se não tiver lá, né, a questão do CREA, Ministério do Trabalho, engenheiro, CREA. Né? Se você não tiver ali o seu conselho de classe ou algum registro, você não está habilitado. Fazendo uma comparação, é a mesma coisa de no passado você ter feito autoescola, você estava qualificado, porém, para você ser habilitado, você precisava se credenciar ao Detran. Então, você ia lá, fazia uma provinha e se tornava um profissional ou não, né, um motorista habilitado. E aí é onde entra as NRs, porque após a sua qualificação e a sua habilitação, para você exercer a sua função, você ainda precisa ser capacitado. Então, o eletricista que fez o curso lá de eletrotécnica ou eletricidade, ele se habilita, se credenciando, mas para exercer a função ele tem que fazer NR10. Sim, perfeito. Então, o que é que ocorre, Jean? As NRs são cursos de capacitação. Ela capacita a pessoa. Curta duração. As únicas NRs, Jean, que no meu conhecimento que eu tenho aqui, que formam é a NR5
Sim. que forma um cipista, Cipista. ela forma um membro da CIPA, 8, 12, 16 e 20 horas. horas, Agora a pela depender do nova grau de risco, né? legislação. E a NR33. A NR33, ela forma um vigia de espaço confinado Supervisor. e um supervisor, ok? Então, as únicas NRs que formam é a 33 e a 5. A NR10 não forma eletricista. A NR35 não forma montador de andaime. Perfeito. Não forma resgatista, sabe? A NR20, ela não forma ali o frentista, mas ela capacita esses profissionais que já exercem a sua atividade para que eles possam exercê-la com segurança. E falando em capacitação, nós temos outro parceiro extremamente importante aí na região de Camaçari, que é a Brau. Isso. Brau Treinamentos, né? Como é o centro de treinamento Brauseg. Complexo Brauseg. Maior centro de treinamento da região, 11 mil metros quadrados, com diversos Região metropolitana, simuladores. né, rapaz? Camaçari, Dias Dávila, Não Salvador, tem Salvador Candeias, certo, não ali tem. é Camaçari. Camaçari ali próximo Camaçari da é o BID. mundo. Nós temos lá já 11 mil metros quadrados, com diversos simuladores para espaço confinado, para altura, para combate a incêndio, entendeu? Salas de aulas climatizadas. Então, Complexo Brauseg hoje é o maior centro de treinamento para atendimento à emergência. Estamos finalizando, inclusive, a nossa pista para atendimento à emergência química. Perfeito. Então você, empresa, treinamentos, Brauseg, atendimento a requisito legal, é auditável. A capacitação do seu E trabalhador. gera penalidade, gera NR 28. NR 28 tá aí que fala muito de penalidades, que é outra legislação que é fora de gestão, né? Traz a questão da penalidade. Da penalidade NR 28, ela traz essa questão da penalidade. Então, atenção, você empresário, capacitar, auditar, treinar, orientar, exigir, Perfeito. penalizar também, uma advertência, tá na norma, Tá na norma. tá no requisito. E aí, concluindo o caminho, essa trilha de formação profissional, que nós começamos com a qualificação, passamos para a habilitação, chegamos na capacitação e existe a quarta etapa, que é a autorização. Que no passado, Jean, como era? A pessoa não era qualificado, não tinha treinamento, a pessoa não tinha formação, a pessoa não tinha registro, a pessoa não tinha curso de NR, mas era autorizado pelo chefe a fazer. Então, essa quarta etapa dessa trilha de formação profissional, qualificação, habilitação, capacitação e autorização é importante. A autorização, as normas, elas pegam muito ainda. A 35, né? Sim. Como é que você atende o requisito, né? Como é que eu conheço que as pessoas estão autorizadas? Autorizadas, a PT, a análise de risco. A gente fala muito sobre o crachá no verso, né, com as NRs que estão em dia, um adesivo no capacete. Então, entendeu? aquilo ali é para atendimento a um requisito da norma, não é à toa. Não é à toa, não vai colocar lá um carimbo no capacete ou no crachá, entendeu? Para poder o cara dizer, isso aqui é só para poder encher. Não, não. Aquilo ali é porque é requisito. Você tem que ter o profissional qualificado, habilitado, capacitado e autorizado. Imagine uma empresa, Jean, que você tenha... Não vou nem botar muito, vamos botar 200 pessoas. O colaborador chega na área para poder executar uma atividade, você até conhece ele, mas o que lhe garante que aquele colaborador ele foi treinado? Sim. Esse selo. Sim, um crachá. Né? Essa identificação. Uma identificação, que tá lá dizendo que ele foi treinado na NR11. A data de validade é tal. É o reconhecimento de campo, né? Sim. Não, vou lá no teu escritório pegar lá, vou lá ver agora. Não. Vou entrar no sistema, vou baixar. Não é. Não vai. Então, as empresas fiscalizadoras, quando ela vai para campo, né? Auditar a saúde, segurança do trabalho, ela precisa ver ali no momento, cara, se está autorizado. Isso. Como tem as PTs hoje, né? A PT hoje é eletrônica, né? Não é mais aquele papel como a gente via antigamente. Hoje você tem o Palm Top lá no celular, o número da PT. Me dá o número da tua PT. Antigamente tinha papel carbono. Eu abri PT com papel carbono. Papel carbono, né? Com você colocava entre uma e outra lá. Rastreável, né? Tinha rastreabilidade com o código. Hoje Tinha é tudo digital. Tinha que ficar naquele porta-PT na frente do serviço. Ainda tem alguns processos que usam, mas a grande maioria hoje é tudo no sistema, né? No Palm Top ou no celular. E aí você já assina ali e já está autorizado. O interessante do sistema é que quando você marca que é um trabalho em altura, por exemplo, automaticamente ela já preenche ali com todas as obrigatoriedades. Cinto de segurança, linha de vida, guarda-corpo, ela já vai automático ali preenchendo. Facilita muito hoje, né, Brau, a gestão de saúde e segurança no trabalho, a questão das redes, né, do sistema, informatização do processo.
Mas é importante garantir a prevenção, garantir a segurança. Porque é muito bonito isso. Chega lá no Palm Top, as pessoas conhecem, leu, verificou, checou, sabe qual que é o risco, ou fez de qualquer jeito, né? Então é importante as empresas auditarem muito essa questão do como é que você está fazendo isso? A ferramenta está legal, está adequada? Você viu a APT, você viu a análise de risco, você conhece o risco da sua atividade? Esse bate-papo com o trabalhador ainda é muito importante. E aí é nesse ponto que entra a questão dos procedimentos internos. Porque a NBR ela já foi criada, já gerou uma NR, e essa NR ela vai gerar o procedimento interno, onde, por exemplo, a altura. Nós sabemos que pela NR 35 considera-se a partir de 2 metros, 2 metros. vírgula, onde haja risco de queda. Então, Isso. se o risco de queda está controlado, pode não ser considerado trabalho em altura. Sim, tem muita empresa que o trabalhador sobe em um tanque a 30 metros de altura e que não é obrigatório abrir um APT, não é obrigatório usar um cinto, porque aquele tanque tem guarda-corpo. Perfeito. Procedimento Então, interno. o risco está controlado. Já analisou o risco, já fez todas as... Aí você vai para o procedimento interno, que muitas vezes o procedimento interno diz Não, aferir a pressão, aí não tá. Aí... Tá. bafômetro. Perfeito. Isso não está na NR, mas a empresa ela pode trazer um documento onde você vai preencher para saber se você se alimentou bem, se você dormiu bem, né? Se você bebeu nas últimas 24 horas, e o trabalhador vai preencher aquilo ali. Perfeito. Então, o trabalhador que ele faz uma atividade em altura, ele precisa ler, além do treinamento, ele precisa também ler o procedimento interno de altura. Um trabalhador que vai acessar espaço confinado, ele precisa. Jean, a NR33, ela nos diz que a concentração ideal de oxigênio é de 19,5% a 23%. 100%. Tem empresa que só libera com 20,8%. Como é que eu vou saber disso? Eu chego lá para dar um treinamento para aquele colaborador, vou falar da lei, mas eu preciso ter acesso ao procedimento interno Perfeito. para que eu fale a linguagem que aquele operador vive. Perfeito. Sabe? É importante mesmo. Porque, de certa forma, você deve concordar comigo, Sim, o treinamento de NR ele acaba sendo genérico. Isso. Não é verdade? Então, a gente precisa ter esse aprofundamento. Tem temas que a gente precisa conhecer um pouco mais a empresa, pedir o procedimento interno dela, geralmente a gente faz isso também, para conhecer um pouco mais e até para ter um alinhamento com o time, né? Falar um pouco da realidade deles. E não é para criticar o procedimento Não, interno, não é para dizer tô se ali está pra certo ou se auditar. está errado, sabe? É para dizer, olha, aqui tem que ser dessa maneira. Mesmo que é procedimento. como consultor, mesmo como um palestrante, Sim. né, como um instrutor com proficiência no assunto. Importante mesmo, importante. E a NR 28, hein, Brau? Fala de penalidades, né? O que é que a gente pode falar sobre ela, né? Cara, olha só, as empresas, elas ainda precisam, de certa forma, ser um pouquinho mais fiscalizadas em relação à sua gestão nesse sentido. Nós temos muita falha, já, muita falha em relação a requisitos legais, normativos. Muitas empresas se empenham, fazem até mais do que necessário, mas nós temos ali ainda uma deficiência. E por que eu falo dessa maneira, Jean? Porque nós temos só um número crescente de acidentes do trabalho. Pois é, nós já falamos isso aqui Sabe? no podcast, né? Um dos primeiros 806 mil acidentes no ano passado. registrados, né? Registrados. Bem colocado. Isso com base Registrados. legal. Eu acredito que esse ano nós chegamos a 1 milhão. Infelizmente. Infelizmente. Do jeito que nós estamos crescendo, se não houver maquiagem, né, nós vamos. Então, se a NR 28 ela não for trabalhada, Bem aplicada, sabe? Infelizmente, nós vamos continuar essa negligência, porque é uma negligência, quando você tem procedimentos, quando você tem normativas, quando você tem requisitos legais, e simplesmente não se cumpre. Eu acho que, Brau, nesse seu raciocínio, eu acho que nós, profissionais de segurança, isso para você também, profissional de segurança que está nos vendo e está nos assistindo, é importante a gente pegar essa parte de penalidades, né? De multas, de valores que são agregados, de tributos que são gerados por um acidente ou por falha no processo que gerou o acidente. Que são baratos normalmente, né, Jean? É mais barato do que um treinamento, uma multa dessa, né, Jean? Diga aí. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que mudar o foco e pegar mesmo, fazer os cálculos, cálculos dos impostos, do FAP, do SAT, do RAT, de todos esses tributos que levam ao acidente, que a empresa tem que pagar por um acidente de trabalho e colocar na mesa dos empresários, dos gestores e mostrar, ó, se a gente tem um acidente, a gente tá com taxa de frequência, taxa de gravidade com muito mais força, né? Sim. Mostrar aos empresários... Dias perdidos. E dias debitados, né? Debitados. Né, que você vai ter. Então, essas taxas que a gente precisa trazer isso com valores, ó, cara, ó, a gente tem que investir isso aqui para evitar isso aqui.
Você quer pagar isso aqui, eu quero investir isso aqui. Não tem como Então, você chegar em um determinado é ponto sem importante. que você percorra um trajeto, Um processo. tá? Você tem um processo, você tem um trajeto a percorrer. É. Então não tem como você ter um resultado lá na frente se você... Resultado perfeito se você começar a ter jeitinhos. Se você começar a tapar buracos. Vai chegar um momento que o castelo de areia ele desmorona. Então se você, gestor, se você, empresário, não trata a sua empresa como ela realmente deveria, atendendo os requisitos legais, tá? Desde da contratação do colaborador Sim. até a questão ali do fornecimento do EPI, sabe? Do treinamento, da saúde desse trabalhador, da questão psicossocial desse trabalhador. Se você não segue, é complicado. Ninguém aqui está dizendo que é fácil, que é tranquilo. Não é. É complicado. Gerir pessoas é complicado. Gerir uma casa é complicado. Na verdade, nós estamos lidando com diversos mundos. Na verdade, Jean. Então, se você não segue ali aquele trajeto, pode ter certeza. Você pode até chegar lá, mas uma hora você tem problemas maiores. Quando a gente faz uma análise ergonômica, por exemplo, trazendo esse texto aí, a gente coloca lá pausas, né? Recomendamos pausas, no decorrer da pausa a gente já para aí, não sei o quê, produção. Então a produção ela vai ser sempre uma prioridade. Você vê o que... Sabe uma coisa que eu percebo muito? Você falou aí da pausa, eu olhei aqui para a caneca, nossa caneca bonitinha aí, ó. Quer concorrer uma canequinha dessa aqui? Comenta aí no nosso chat. Vai lá, faz um comentário legal, diz que é nosso parceiro, diz que é nosso aluno aí, que assiste, dá o like, dá o joinha, marca a gente lá no seu @ lá, que a gente vai sortear uma caneca dessa daqui para você que nos segue aí. Perfeito. Tá legal? E aí, quando você falou de pausa, eu olhei aqui para a caneca e aí eu lembrei de uma coisa. Tem muitas empresas, né, principalmente a área de comércio, que às vezes pela distância, pela dificuldade, a pessoa já anda com sua garrafinha. E aí, o momento que ela teria de levantar, de esticar, de fazer a circulação funcionar ali melhor, ela continua sentada bebendo, sabe? Aquilo ali, aqueles 5 minutinhos, aqueles 10 minutinhos, o famoso nó, né, Jean? O nó, vou ali tomar um cafezinho, vou bater um papo, vou distrair a mente. Não, tem. Isso a gente recomenda. E o próximo podcast, próximo tema pode ser ergonomia, a gente pode pensar nisso. Mas é extremamente importante, né, nesse tipo de área. Psicossocial, a parte de ergonomia, a parte dos relacionamentos, a aplicação dos procedimentos internos voltados à saúde mental. Sim. Tá? Que hoje está muito forte na NR1, mas a empresa tem que trazer isso como procedimento interno para a empresa. Interno também da empresa. Para garantir aí a saúde mental das pessoas, que pode gerar acidente, afastamento, doenças ocupacionais. A gente vê casos de suicídio aí, pessoas se afastando do ambiente de trabalho, a gente já falou em outros momentos aqui. Então, atender os requisitos internos, aplicar as normas de saúde e segurança do trabalho é importante para garantir a continuidade do processo e evitar afastamentos no ambiente de trabalho. Sim. Evitar absenteísmo nos ambientes de trabalho. Porque o absenteísmo ele é causado por uma patologia, por alguma coisa. Seja ela física, seja ela mental, né? Alguma Tô patologia tem ali afastado porque instalada. aconteceu algo. Me afastei por conta de... Ninguém quer ser improdutivo, né, Jean? Você vai principalmente nos interiores, aí você vê lá aquele idoso de 80, 90 anos ativo. Sim. Né? Há muitas vezes até com a enxada na mão ali, capinando, plantando, dando alimento ali. Ninguém quer ser improdutivo, sabe? As pessoas querem produzir, as pessoas querem ter dignidade. Trabalho é um meio de dignidade, de você levar para sua família ali o bem-estar, seja ele financeiro, seja ele social, sabe? É dignidade. Então, quando você tem um afastamento, quando você tem um acidente, essa pessoa ela se torna uma pessoa dependente, improdutiva. Vai ter impactos, sabe? Com certeza vai ter impactos. Então, é muito importante que a gente tenha a consciência dessa questão das normativas, que é um direito nosso trabalhador. Aquilo que eu sempre comento, lá na época da escravidão, cara, eu adoro história, e aí eu sempre comento o seguinte, o escravo quando chegou aqui, ele não tinha informação. Então, quando a CLT ela é criada, que vem ali, né, a consolidação das leis trabalhistas, sim, que você precisa ler, você precisa saber quais são os seus direitos, as suas obrigações, né? Então você tem ali a CLT, você tem as NBRs dizendo como as empresas devem seguir, os cuidados mínimos que ela deve ter. Recomendações. Você tem as NRs dizendo, olha, isso aqui é obrigação.
A empresa ela tem que lhe treinar, a empresa ela tem que lhe fornecer o PI, a empresa ela tem que lhe dizer quais são os riscos. A organização deve, né? A organização deve. A ISO, ela traz muito isso, a 45. A organização deve. Quando fala em dever, é obrigação. E as NRs, a ISO também, as ISO, elas têm mudado a sua informação ali, a sua escrita. Para você ter uma ideia, a NR35 hoje ela traz assim: aplica-se o disposto nessa norma a toda atividade. Ela não fala todo o trabalho, atividade. Então, se você contrata uma pessoa, ou mesmo que seja de boca, tá? E sim, de boca também vale, gestual também vale. Então, mesmo que você chame uma pessoa para limpar o seu telhado, para limpar o seu coqueiro, ela está realizando uma atividade informal, sim, mas existe uma relação. E toda relação, Jean, ela parte do pressuposto da boa-fé. Eu, quando coloquei a pessoa lá em cima, eu tenho que dar um mínimo de segurança para ela. Né? A 33 mudou recentemente a sua escrita e ela coloca que hoje a norma NR33 ela tem que ser aplicada às organizações. Lá não está dizendo às empresas, à indústria, está falando na organização. Vários segmentos. Condomínio é uma organização. Perfeito. Comércio. Instalação de um ar-condicionado no condomínio, meu Deus. Sabe? Vamos dar o síndico, ele esse é corresponsável. Por mais que não tenha sido ele que contratou a empresa, mas aquela pessoa que está instalando o ar-condicionado está dentro de uma unidade que é governada, por assim dizer, pelo síndico. E se acontece algum evento indesejado, ele é chamado também para fala muito sobre isso nos treinamentos, entendeu? né? Se você contrata uma pessoa para arrumar o teu telhado e ela cai, infelizmente, sim, se machuca ou vem a óbito, imagina a dor de cabeça isso não vai, você vai ter, que não vai ser gerado. Por quê? Porque não aplicou a norma, porque não teve o entendimento. Ah, não é uma organização, não é uma empresa. Não precisa não, Jean, eu não sou empresa não, eu sou... Exatamente. Eu sou pessoa física, não dá. A gente paga a cesta básica, a gente paga a diária, né? É uma cultura que a gente precisa também vencer bastante, sabe? Como civil, né? Como civil, sabe? Do jeitinho. Do deixar acontecer, do deixar fazer, né? Como eu falei, seu Zezinho da esquina ali, ele sabe fazer. E sabe. Mas ele não toma cuidado, sabe? Ele não tem... Uma das maiores dores de cabeça que eu tenho, eu sempre comento isso, é quando você vai contratar uma mão de obra, um pedreiro. Ele chega lá com a maquita e a minha primeira pergunta é: ô meu amigo, você tem treinamento da NR12 para máquinas rotativas? O que é isso? Aí eu digo, tá, beleza, você não tem. Como é que você vai trocar o disco aí da maquita? Aí ele me pega uma chave de fenda, pega um martelo e vai bater no disco para poder folgar o disco e fazer a substituição. Ele vai embora, ele vai dar as costas. Aí eu digo, não, peraí, toma aqui uma chavinha. Aí eu pego uma chave lá e tal, dou ele, beleza. Aí quando ele vai ligar na tomada, eu olho pro cabo. O cabo dele, ele já cortou. Desencapado. Não tá desencapado, esse é o detalhe. Tá isolado, mas sabe com o que, Jean? Saco plástico. Eu digo, meu amigo, pelo amor de Deus... Pega aqui uma fita isolante. Seu Paulo, que a gente vê, né? É caro uma fita isolante, caro. Você sabe o que é caro? É eu ter que sair daqui para ir lá na delegacia dizer que você tomou um choque elétrico porque eu não isolei sua máquina. Justificar a tua morte. E aí, Jean, eu lhe pergunto, chega na delegacia, qualificação, nome, aí eu digo Paulo Brau. Profissão. Profissional de segurança. Não, eu vou dizer não, eu sou empresário. De que ramo? Segurança. Doutor, peraí. Segurança. Ah, você é colega? Eu vou dizer não. Eu sou segurança do trabalho. Meu amigo, você é segurança do trabalho e a pessoa se acidentou na sua casa. Você vê, né? Então tem coisas, Jean, que para nós que somos da área... Contraditório, né, cara? Não cabe mais. Não cabe mesmo. Sabe? E para nós, como profissionais de segurança, dentro dos empreendimentos também, dentro das organizações, a gente tem que se posicionar muito. Sim. E o que é difícil. Muito se posicionar com relação à aplicação das normas, né? Muitas empresas não querem prioridade e valor, que a gente bate muito nisso, quer prioridade, quer valor. Geralmente eu digo assim, ó, saia da empresa e abra uma padaria lá no bairro onde você mora. E aí você contrata a gente, aluga um ponto, luz, água, material, mão de obra, padeira. Qual é a sua prioridade?
Vender pão. Segurança, Jean, segurança. Não, que nada, meu filho. É que vender nada. pão, 4 horas da Vender manhã. pão, meu Você vai amigo. botar o padeiro, mas você não pode deixar de lembrar, de nunca esquecer, que você tem que dar uma luva, que você tem que... A parte elétrica tem que Avaliar a questão avaliar térmica, os riscos entendeu? do O risco ambiente. que ele tá ali, aquele padeiro que tá ali próximo ao forno, o tempo de exposição dele ali, Exatamente. entendeu? Isso tá lá na NR15. Exatamente. O limite de tolerância do corpo humano para aquilo ali, você Perfeito. precisa fazer essa Parte de avaliação. higiene ocupacional. Para que você possa ir para a NR16 e saber se aquele cara ali vai ter direito, por exemplo, a uma insalubridade. Salubridade. Porque ele está exposto ali a alta temperatura, sabe? A questão ergonômica, NR17, 17. a postura que ele vai estar para poder fabricar o pão. Entendeu? NR17, NR15, a própria NR1, a própria NR6 que fala de EPI. Então, assim, elas se juntam, se falam o tempo todo. Aí ele olha para mim e diz assim, não, minha prioridade é vender pão. Claro que vai ser prioridade. Quantos sacos de farinha? Porque padaria tem isso, já. Não sei se você sabe, você e nossos telespectadores, não sei se você sabe, mas padaria se mede o lucro da padaria por quantos sacos de farinha foram abertos. Não sabia disso, não. É. Brava é cultura. A pizzaria também, né? Quantos sacos de farinha nós utilizamos? Então ali você tem uma ideia do seu lucro. Se você está vendendo muito ou se você está vendendo pouco. Pois Porque é matéria-prima, né? Então você está usando muito da matéria-prima, por assim dizer, sim. Então nós estamos vendendo bem. Então aqui nós temos um lucro muito bom, né? Então é isso aí, mas não se mede pela questão da exposição, não se mede pela questão do conforto, sabe? Da rotatividade das pessoas ali, certo? Do estresse de estar lidando com o público o tempo todo, né? Então é isso que a gente precisa parar um pouquinho e avaliar, né? Poxa, tem direitos, nós temos direitos, você quer os seus direitos garantidos, você quer seu FGTS, você quer seu INSS, você quer seu 13º, sua férias, sua PL, seu plano de saúde, seu salário, é direito. Isso tudo é direito nosso, é conquista nossa. E já que é direito, por que não seguir os procedimentos de segurança? Sair pela manhã e dizer assim, o que é que eu vou fazer melhor na segurança hoje? Sim. Né? Sempre sair pela manhã se perguntando, ó, o que é que eu vou fazer pela segurança do trabalho hoje? Eu quero ir, quero voltar para casa. Claro que a organização, a empresa, ela tem que dar toda uma estrutura para eu ter segurança no trabalho. E você, como empregado, está atento a essa percepção de riscos. E opa, ó, aqui não tem condição, viu, minha empresa? O supervisor, isso aqui tá complicado. Isso. Então, ter esse jogo de cintura, através da CIPA, através dos comitês, através do bate-papo com o RH, avaliação de clima. O trabalhador, por sua vez, também, ele também tem as obrigações dele, né? Claro. Né? Por exemplo, utilizar os recursos que a empresa deu. Não adianta a empresa também fornecer o EPI e a pessoa deixar o EPI lá à toa, pegar aquele óculos escuro e ir pra praia. A empresa não lhe forneceu o EPI. Tem uma série de responsabilidades e o trabalhador tem apenas uma: seguir as orientações, as recomendações do trabalhador. Seguir as orientações, fazer com que as normas sejam cumpridas, solicitar troca de equipamento de segurança, informar caso presencie algum risco para você ou para outro. Não prevista, entendeu? Não avaliada naquele cenário. Então, a aplicação das normas regulamentadoras é uma via de mão dupla. Sim. Eu tenho uma empresa. Com um único objetivo. Trabalhador. O objetivo do trabalhador é produzir, é trabalhar, é ter dignidade, é ganhar dinheiro. O objetivo da empresa é produzir. Sim. É trabalhar, é ganhar dinheiro, é ter dignidade no mercado. Então, se você parar para observar, os objetivos são os mesmos. O trabalhador ele tem um objetivo que é produzir, a empresa também. O trabalhador ele tem um objetivo de ganhar dinheiro, a empresa também. O trabalhador tem um objetivo de ter dignidade, ser uma pessoa louvável na sua sociedade, a empresa também. Então, é trabalhar em conjunto, tem um conjunto de regras ali que só basta ser cumprida. Para um objetivo que é diminuir essas taxas de acidentes e doenças que a gente tem no Brasil hoje. Então, nós precisamos mobilizar mesmo todo o setor empresarial e os trabalhadores para trazer esse tema muito forte. Eu trago o sindicato também, né? Os sindicatos têm que ajudar também muito nessa questão de saúde e segurança na aplicação das normas. Não só o salário, isso, PL, não sei o que. Quando a gente fala, só vai, não é criticando. É polêmico. É polêmico. Mas só pontua quando tem um acidente. Então, contribuir de forma direta, né? Não vou citar aqui sindicato A ou B, mas contribuir de forma direta na prevenção de acidentes. E não simplesmente fazer ali, por exemplo, uma campanha alegando que quer que melhore o acidente e quer que melhore também o salário. Mas na hora que a empresa tira o jacaré do bolso, todo mundo volta para a área nas mesmas condições.
Então, Certo. realmente você quer evitar o acidente? Se realmente você quer, se é um dos objetivos do sindicato, do conselho de classe também, Isso. tá? Conselho de classe, seja ele o CREA, CREMEB, OAB, COREM, seja qual for. O objetivo é só salário? É redução de trabalho? Só isso? E os acidentes, e as mortes, e o afastamento, e o lado pessoal, sabe? Porque nem tudo é dinheiro também, né? Então a gente precisa ter um engajamento maior também dessas entidades. É polêmico. Muito polêmico. Gente, Tá bom? mais um tema, Mais né, um Brau? tema aí gostoso, né, Jean? Hoje a gente Todo conversou bate-papo bastante legal sobre legislação de saúde e segurança, requisitos internos. E aí eu fecho aí com o Brau aí Isso. em mais um episódio. Espero ter contribuído, esperamos ter agregado valor, né, com o tema para você, profissional de segurança, que é polêmico. Né? Atendimento aos requisitos Segurança legais em si é é polêmica, polêmico. E até o próximo episódio, né, Isso aí. Brau? Gente, já sabe, né? EPI de qualidade é na Partum, Partum. Massari. Vai lá, procura, tem EPI, tem fardamento, ó, tudo de primeira qualidade, nosso parceiro. Se você também quer ser parceiro da gente, procura, entre em contato comigo ou com o Jean aqui, tanto no Instagram como nas redes sociais. Tem aí o Instagram da JSEG, né, que trabalha com documentação, com mão de obra, com treinamentos. Qual é o Instagram, Jean, da JSEG? JSEG Assessoria. JSEG Assessoria. Assessoria. Coloca lá no Instagram, ó, JSEG Assessoria. E tem também a Brau, que nós trabalhamos única e exclusivamente com treinamentos. Todos os treinamentos, tanto da área de emergência como normativos, nós trabalhamos. Então vai lá no Instagram e procura @complexo_Brauseg. E como eu sempre falo, Jean, quando você colocar lá @complexo_Brauseg, você vai ver um cara bem bonito na foto. É o meu Instagram. Esse tá é bom? o Paulo Brau. Um abraço, gente. Beijo no coração e a gente se vê.